pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil, né? Finalmente a gente chegou na parte brasileira. É importante vocês saberem que existem movimentos que são muito parecidos com os europeus, só que no Brasil existem características muito próprias. Afinal de contas, a gente está falando de uma civilização que tem uma cultura, que tem uma identidade muito particular. Tudo começa com a missão artística francesa, né? Então, vinda de europeus para o Brasil após a chegada de Dom João. A ideia da família real portuguesa era trazer a arte europeia para o Brasil. Só que acaba que mesmo, né, os europeus vindo com as escolas tradicionais, com os aspectos acadêmicos tradicionais, eles chegaram aqui e viram que existe uma motivação, uma linguagem, etnias muito específicas. Então acaba tendo uma grande sedução em cima disso, né? Então os artistas acabam ficando absurdamente atraídos pelo que o Brasil pode oferecer. Daí nós teremos, obviamente, as primeiras grandes escolas de artes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as belas artes, vou mostrar quais eram as ideias das belas artes, que ainda existem, tá? Então até hoje ainda são populares. E aí a gente faz, né, a análise de algumas obras do Paz que foram selecionadas e de artistas brasileiros que acabaram, né, meio que se desenrolando. Somente um vai ser o alemão, né, das obras do Paz. Nós temos um alemão que é o Rugendas, que é uma visão do europeu em cima da cultura brasileira, em cima do estilo brasileiro. É interessante e é muito importante que vocês se fixem ao que é arte brasileira, porque cai muito em vestibular, cai muito no Enem, afinal de contas eles vão cobrar, ter uma tendência muito maior de cobrar sobre Brasil. Vamos lá então? Bem, a missão artística francesa, então, né, como eu já coloquei na introdução, está ligado à figura de Dom João, que vem para o Brasil e acaba trazendo, né, as influências europeias para o nosso país, tá? A questão estética, enfim. Daí surgem as academias de artes. As academias de belas artes, a mais importante, obviamente, vai ser do Rio de Janeiro, porque na época o Rio de Janeiro, né, vai ser o centro cultural, enfim, né? Bom, essa obra é do Pedro Américo. O Pedro Américo é um artista brasileiro que é fruto do academicismo, tá? Então é um nome muito comum dentro do Brasil esse termo academicismo. Percebam que dentro do nosso país a gente não vai ter uma linha muito fechada, por exemplo, do artista romântico, artista neoclássico. Você tem o acadêmico, né? São pessoas que formaram numa academia e aí eles vão seguir linhas. Normalmente o acadêmico ele tem uma tendência ao neoclassicismo, porém ele começa a inserir pitadas de romantismo, pitadas de realidade e aí começa a transitar um pouquinho para esses outros movimentos artísticos. Essa peça aqui é a Batalha do Havaí, mas eu tenho certeza que o que vocês conhecem, inclusive a obra do Paz também, é Independência ou Morte. Daqui a pouco a gente vai avaliá-la. Bom, a missão artística francesa, quando chegou ao Brasil, ela tinha instituído uma forma de ensino. Esse método de ensino ainda é aplicável, tá? Principalmente para o desenho técnico, né, tecnicista. E aí foi projetada por Joaquim Le Breton, que era um dos representantes dessa missão, e o projeto dele tinha essa organização de 3 etapas. A primeira etapa você aprendia desenho geral, normalmente eles acreditavam no talento, né? Então só entrava na faculdade de artes quem tinha habilidades já, né? Copiar os grandes mestres, muito comum isso no mundo inteiro, na verdade, que é a prática de observar obras famosas e reproduzi-las. No caso do Brasil, como a gente tem, né, uma certa escassez dos mestres clássicos, na missão artística francesa eles trouxeram várias cópias em gesso das esculturas e cópias, né, pintadas. No Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro tem essas cópias todas expostas, é bem legal, bem interessante, inclusive. Tá? Tem lá o Conto de Seus Filhos, tem a Vênus, tem as figuras clássicas todas, né, lá. É bem interessante mesmo. Tudo em gesso, até porque se fosse tudo em mármore, eles iam afundar o navio, né? Então, assim, não daria para enfiar um monte de mármore no navio e atravessar para chegar num outro continente, né? Desenho de vultos da natureza e elementos de modelagem para escultores. Vultos da natureza fica uma coisa meio esquisita, né? Parecendo que pega sombra. Na verdade, é a observação da natureza. É ir para paisagens e começar a observá-las. Teremos, então, muitas pinturas dessa fase que são representações de paisagens do Rio, paisagens do Nordeste, então eles faziam muita representação assim. Pintura acadêmica como modelo vivo é a última etapa.
Isso é praticado até hoje, na própria Universidade de Brasília ainda tem bastante, né, que a pintura uma pessoa é paga, remunerada, fica despida, totalmente nua, e aí a galera fica estudando, fazendo desenhos, gravando, esculpindo, enfim, depende da linha que você vai seguir, né. O maior representante dessa fase é o Debré. Tá? Não temos obra do Paz dele, porém, eu quero que vocês entendam a importância do Debré, porque ele fez registros muito importantes do nosso país relacionados à questão de escravidão e etnias indígenas, tá? Então isso é algo que vocês têm que se apegar. Esse cara está sempre muito presente nos livros de história. Eu tenho quase certeza que se vocês olharem livros de história, no período de império, colonização, enfim, vocês vão ver muitas referências do Debré. Aqui é uma aquarela. Eu vou falar muito da técnica, porque é algo que a UNB tem cobrado bastante. Tá? Então, a aquarela é uma aguada sobre papel. É basicamente tinta guache, aguada. E aí cria-se uns véus. Ó. Repara que tem uns azuladinhos, um sobrepondo o outro. É o mesmo azul em tudo, só que o que vai fazer a variedade? A quantidade de camadas. Então, por exemplo, os tons mais escuros é porque ó, o artista esperou secar, pincelou de novo, esperou secar, pincelou de novo. Então é todo um processo, é bem lento. Não mais lento que tinta a óleo, né? Porque tinta a óleo, enfim, o óleo demora muito a secar. Aqui a família de botocudos também é uma aquarela, só que bem mais densa, né? Bem mais encorpada. A cetinha não existe mais, existem traços ainda dessas famílias que usam botocos, né? Que é esse alargador de queixo. Tá? Vendo como é importante os registros desse cara? Para falar, olha, isso que é o que tinha. Índios atravessando o riacho, na verdade é um caçador de escravos. Essa aqui já é o tinta a óleo, já dá pra ver que é bem mais escura, né? Tem uma camada, uma sobreposição muito maior de tinta e muito mais detalhismo, né? Aí tem um caráter clássico, isso aqui é acadêmico, né? Esse tecnicismo. A outra aquarela, Negra Vendendo Caju. Isso aqui é uma premiação de uma Legião de Honra na França. Ele é, né, o Debré é francês. Aqui, Brasil. Essa imagem do negro sendo açoitado, preso, né, num pau de arara, ela é bem popular em livros de história, porque realmente é bem intensa, né, bem dramática. E tem outro ao fundo, tá nos últimos planos, sendo açoitado também. Aqui um autorretrato do artista. Eu gosto muito dessa imagem porque eu acho muito diferente. Normalmente o artista, quando faz autorretrato, coloca bem a cara dele, né? Aqui a coroação é consagração, né, o casamento de Dom Pedro e consequentemente, sua, né, celebração como rei. A pintura do lado esquerdo, a aquarela, que é o estudo. A aquarela sempre foi usada como estudo, não era uma arte finalizada. E aí o artista estuda a tonalidade, composição pela aquarela e depois transfere para tinta óleo. Até hoje ainda fazem muito isso, porém a aquarela hoje é super valorizada também. A Antoine Tounet. Tounet vai ser das paisagens, né? Então representação da natureza. E ele, engraçado que ele transferiu muito isso pro filho dele, né? O Tounet ele vai trazer na missão o filho dele, novinho. Aí também, né, o Félix Tounet, também francês. Porém, o Félix Tounet vai ser radicado brasileiro e vai ser bem importante para o Brasil. Daqui a pouco a gente vê algumas imagens dele. Aqui o retrato. Olha, as paisagens do Rio são muito legais. Esse tomzinho pálido, né, que ele utilizava, uma coisa bem suave, né? No Rio de Janeiro que não existe mais. Aqui o Félix Tounet, o filho dele. O Félix Tounet, ele inclusive fez parte de grupos de geógrafos que estudavam o impacto ambiental no Brasil. E eu acho isso muito significativo, porque a gente está falando, por exemplo, uma obra feita, né, no ano de 1840. E o artista conseguiu, né, manter aí uma análise da natureza num período que ninguém sonha, né, sonhava, que se debatia isso. Ele falava muito sobre a cultura de monocultura, né? Aqui, ó, essa obra já foi obra do Paz também, Vista de Mata Virgem que está se reduzindo a carvão. Do lado esquerdo dá para ver
a mata cortada, né, os troncos de árvores, aí tem uma fumacinha sendo queimada, e a mata virgem, né, assim, a intenção dele mostrar as contradições. Aqui é o detalhe da parte desmatada. Bem significativo, né? Pensar que a obra de 1843 é tão atual. Academicismo no Brasil. Isso aqui são alguns registros da Academia do Rio de Janeiro, de trabalhos feitos pelos estudantes. Ó, você tá vendo o que eu tinha falado, a cópia dos grandes mestres, né? Então, copiar uma obra do Leonardo da Vinci, copiar um Laocoon de seus filhos, fazendo estudo de sombreamento, musculatura. Isso aqui é uma fotografia de uma aula, aí tem um modelo vivo, só que aqui uma aula bem antiga, né? Só tem homens na sala, porque somente os homens faziam faculdade. E aí, e principalmente nesse caráter. Aqui uma aula de mocinhas, elas estavam fazendo estudo de anatomia, né, estudando esqueleto, enfim, aí meio que não tem modelo vivo, mulher não podia não. Bom, primeiro artista que a gente vai falar é esse brasileiro, ou seja, ele já é fruto do que a gente chama de academia, tá? Então são os acadêmicos. O Vitor Meirelles, ele pintou essa cena, é a cena mais popular dele, que se chama A Primeira Missa no Brasil, bem famosona mesmo, é uma obra relativamente pequena, não é tão grande. Mostra, né, a cultura religiosa portuguesa, né, e aí ao redor os índios meio escondidos, né, então tem uma questão, tem um aspecto de romantismo, tá, dentro do trabalho do Vitor Meirelles, ele trabalhava muito com indianismo. Essa é a obra do Paz, chama-se Moema, né, uma obra feita em 1866. A Moema é uma personagem do poema Caramuru, que é um poema bem clássico brasileiro. Ela morreu afogada porque ela tentou ir atrás do amor da vida dela, que é um português que estava indo embora, e ela foi nadando e acabou morrendo afogada, né? Agora, uma coisa que eu quero que vocês percebam, né, a obra do Paz, a gente faz uma análise mais profunda, tá? Então, nós temos profundidade, ela tá no primeiro plano bem em evidência, e ao fundo, ó, dá pra ver, se vocês forem seguindo o litoral, tem uns índiozinhos lá no fundo, tipo com os braços erguidos, enfim. O tom da tela. Essa tela, ela já foi restaurada muitas vezes, passou por uma super restauração, ela está no Museu de Arte de São Paulo, e as cores acabam sendo alteradas, tá? Mas ela tem essa coisinha meio pálida, meio, né, uns tons de ocre, uma coisa meio esverdeada, então isso é bem fechado, né? As tonalidades são bem fechadas. Agora reparem como o corpo dela é super valorizado. Gente, é um cadáver, uma mulher morreu afogada. Morrer afogada não é a coisa mais bonita do mundo. Ela tá super erotizada. Tá? Isso é um ponto importante de se analisar, inclusive é citado pela própria Matriz, que é a objetificação da figura feminina. Eu vou mostrar para vocês a figura de um homem, de um índio morto, pintado por um outro artista. E vocês vão ver que a relação da figura feminina, ela tá muito sexualizada, né? Então, assim, ela tá toda gatona. Existem algumas pessoas que avaliam o fato dela estar com um tom de pele claro, mas eu confesso que eu não acho que seja isso. Eu acho que não foi o foco, até porque é uma pessoa que morreu, a cor fica mais pálida mesmo. Porém, eu também acho que essa tela já sofreu muito com a mudança do tempo, a tinta óleo ela oxida, fica com esse tonzinho, então eu não arriscaria falar sobre questão de tonalidade de pele como se tivesse sido clareada. Tem muitos textos que defendem, tá, isso, mas eu tenho as minhas dúvidas, mesmo. A tinta óleo, a peça é grande, é como se fosse uma mulher de uns 1,50 m mais ou menos. Que mais? Que é importante saber dela aqui. É naturalista, tecnicamente bem executada, romantismo, tá? Ela faz parte do romantismo brasileiro. Aqui também é a obra do Vitor Meirelles, que é a cabeça de João Batista. Pedro Américo, mais uma obra do Paz. A obra Independência ou Morte, que é um clássico, né? Esses dias foi super popularizada aí por conta da independência do Brasil. Uma obra de 1888, então ele pintou bem depois, né, dos acontecimentos
da independência de fato, e a intenção dele foi transformar a figura de Dom Pedro numa figura heróica. É importante vocês lembrarem que Dom Pedro é português, né, não tem um exército ao redor dele, e tem uma ou outra pessoa mais humilde, como se estivesse trabalhando. Aqui no canto esquerdo dá pra ver, tipo, uma pessoa puxando o carro de boi. Então, assim, dá um ar meio popular, mas ao mesmo tempo heróico, tá? Então, assim, tem uma romantização em cima dessa cena. Mas a intenção é transformar Dom Pedro numa figura heróica. A tela possui profundidade também, tem vários personagens, ela tem movimento, ó, dá pra ver bem o gesto, né? Assim, você tem o formato circular de composição, é uma composição horizontal, é enorme essa pintura, ela deve ter uns 3 metros de largura, com uns 2 de altura, ela é bem chamativa. Fica no Museu da Independência, que está que fica em São Paulo, onde ocorreu a independência, né, nada mais justo, às margens do Rio Ipiranga, né? E esse museu, ele está fechado no momento e ele vai abrir em 2022, justamente para celebrar, né, os 200 anos de independência brasileira. Aqui é a figura de Dom Pedro, em seus trajes reais, Dom Pedro II, nos trajes reais. É bem legal esse traje, porque tem uma questão de brasilidade muito forte. Esse traje dele tem referências de frutos, né, tem bordados referindo-se ao café. Essa parte preta é pena de tucano, e essa parte avermelhada aqui no tórax dele, no colo dele, é feito de pena de arara. Não é muito, né, politicamente correto, porém é bem elegante, bem charmosão. E eu sei que vocês ficam zoando, coitado, tá de meia calça, mas esse é um traje real, era super tradicional. Essa obra já foi a obra do Paz também, que é uma retratação de uma figura feminina, que já foi avaliada, né, assim, debatido mais a questão de um aspecto meio andrógeno, o que não se debate hoje em dia. Essa é uma clássica dele também, que é a Tiradentes esquartejado, né, de uma maneira heróica também, novamente, né, alimentando a questão do romantismo. E o que é legal dessa obra é que tem a questão do patriotismo, né, do Pedro Américo, porque faz o corpo dele faz a formatação do mapa do Brasil, os pedaços, né? Ó, tá vendo ali a cabeça dele é o Pará, tá lá em cima. Olha só o que eu falei. O Rodolfo Amoedo pintou essa obra, se chama O Último Tapuia, e essa peça ela retrata um cadáver masculino. Aí a diferença quando a gente compara com o Moema da questão da sexualização, ele tá bem mais horroroso, tá bem mais cadáver, tá bem mais inchado, né? Tá bem mais realista, apesar de ter caráter romântico, enfim. E para fechar, aqui é a Roda de Capoeira, a última obra do Paz. Não é um brasileiro, esse aqui é do Rugendas, que é um alemão. Antes da missão artística francesa vieram outras missões, onde vieram alemães, vieram holandeses para o Brasil, e eles também fizeram esse cunho de registrar a população. Essa obra é uma litografia. Litografia é uma reprodução na pedra, é que eu posso fazer reprodutividade, e ela é extremamente colorida, extremamente vibrante. E isso é uma das coisas que é analisada, né? Porque provavelmente esses escravos, eles eram bem quistos, porque eles não usaram roupas coloridas, trajes elegantes. Quem usava roupa colorida normalmente eram nobres. Então é como se eles tivessem ganhado boas roupas. E eles estão no fundo de uma casa no momento de lazer, né? Então estão jogando capoeira, estão comendo, aí tem o pessoal observando, tocando instrumentos bem específicos. Então tem uma reflexão cultural muito direcionada para escravos, e com, né, análises pontuais do que eles poderiam ser, né? Então assim, não é um registro oficial, não tem quem são essas pessoas especificamente, mas dá pra gente ter uma ideia pelos signos que a obra informa, né? Bem, o que mais? Essa obra ela possui profundidade, ela possui uma composição em diagonal contando com a casa, mas horizontal tratando somente dos personagens. A litografia é uma técnica milenar de reprodução e é feita na superfície de uma pedra, né? E é isso. Né? Acho que não temos mais referência. É isso, pessoal.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou vocês podem me procurar pelo @artesvisuaulas. Até mais!